Oi, gente! Bom ver vocês aqui. Sejam bem-vindos no canal Caio Alemão. Fico muito contente em ter vocês junto com a gente. Gostaria, antes de começar com o vídeo, de agradecer a todos vocês que escreveram num outro vídeo que eu fiz, oferecendo de mandar aquele tal de I para nós. Se alguém tiver interesse mesmo em mandar uma cartilha, ou sei lá, 2, 3 pastilhas para nós, vocês que são ligados, alô, vocês que são ligados, peço para vocês, nós temos a informação no canal, em cima do vídeo, tem uma informação onde diz vídeos, etc. E no lado direito, vocês acham a informação sobre o canal. E lá vocês também vão encontrar o endereço da gente. Se alguém quiser mandar via correio umas pastilhas tal para nós, ali está o endereço. E isso depende de vocês, porque eu já fiquei sabendo de uns e outros que os pais mandaram e para seguidor aqui, e foi pego na França, ele ganhou uma multa. Mas se alguém tiver interesse, põe num envelope pequeno, põe 1, 2 comprimidos e manda para nós, se você tiver afim de passar isso para a gente, tá? Porque muitos mesmo escreveram e disseram, olha, me passa o teu endereço e aí eu mando. Isso depende de vocês, se vocês quiserem. Vejam também quanto custa, né? Não que vocês gastam muito dinheiro com isso, né? Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Parceria estratégica entre a Rússia e a China se torna uma parceria militar. Olha, vocês sabem, né? Quanto mais você está sendo, como é que a gente diz? Está sendo forçado, você procura soluções. Que nem nós aqui, né? Nós, como os não picados, cada vez mais somos pressionados. Então a gente procura outras soluções, lógico. Eu acho que a mesma coisa acontece com a Rússia e a China. Talvez não seja assim, mas pelo que eu vejo assim, me parece. Em outubro, a Rússia e a China realizaram uma semana de patrulha marítima conjunta. Seu primeiro exercício desse tipo no Pacífico Ocidental. 5 navios de guerra russos e 5 chineses atravessaram as águas internacionais do Estreito de Tsugaru, que separa a ilha principal do Japão da ilha norte de Hokkaido, para manter a paz e a estabilidade na região da Ásia-Pacífico e exibir as bandeiras de estados da Rússia e da China, de acordo com o ministro da Defesa russo. O ministro da Defesa chinês acrescentou que o exercício conjunto era também para desenvolver ainda mais a parceria estratégica abrangente China-Rússia na nova era, aumentar as capacidades conjuntas das duas partes e manter conjuntamente a estabilidade estratégica internacional e regional. Mas o que é essa nova era de parceria estratégica abrangente Rússia e China? Tanto a Rússia quanto a China têm relutado em se engajar na nova era em que se encontram. Após o fim da Guerra Fria, a Rússia esperava um novo mundo cooperativo após a Guerra Fria. Richard Sakwa, professor de política russa e europeia na Universidade de Kent, diz que, no final da Guerra Fria, a Rússia queria superar os blocos e divisões. Mas os Estados Unidos insistiram em mantê-los. A Rússia queria juntar-se a uma comunidade internacional transformada, livre de blocos e compostas de parceiros iguais que cooperavam entre si. Os Estados Unidos simplesmente ofereceram à Rússia um convite para juntar-se a uma comunidade expandida liderada pelos Estados Unidos como membro inferior e subordinado. Putin levou cerca de 14 anos para abandonar a visão de transformação e aceitar a realidade da Segunda Guerra Fria.
Em 2012, a Rússia havia percebido que a única opção que a América oferecia era perder a Guerra Fria e não acabar com ela. Em 2014, a Rússia havia renunciado ao que Skava chama de suas últimas inibições sobre a paz fria. Como Alexander Lukin, da Universidade HSE em Moscou, escreve em um recente artigo no The Washington Quarterly, a China levou ainda mais tempo para aceitar a realidade da Segunda Guerra Fria. Foi somente em 2016, quando os Estados Unidos declararam uma guerra comercial total contra a China, que a China se uniu à Rússia, reconhecendo relutantemente que o sistema internacional, dominado pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, jamais os reconheceria como iguais. A visão de cooperação foi substituída por uma aceitação de uma nova Guerra Fria. Entretanto, Sakva declarou em uma correspondência pessoal, 21 de setembro foi isso, desse ano, que a China não aceitou totalmente a estrutura de uma Segunda Guerra Fria que lhe foi imposta até 2021. Depois de aceitar a Segunda Fria, na qual enfrentaram sanções e confrontos de um bloco liderado pelos Estados Unidos, a Rússia e a China voltaram-se primeiro um para o outro e depois para o exterior, para equilibrar o mundo unipolar hostil, criando novas organizações internacionais. Primeiro, Rússia e China se voltaram uma para a outra com o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável, no qual as duas nações se comprometeram a não firmar qualquer aliança ou aderir a qualquer bloco que afete a soberania, a segurança e a integridade territorial da outra. Dmitry Terin, analista político do Centro Carnegie de Moscou, explica a relação como uma em que a Rússia e a China não têm que seguir um ao outro, mas nunca irão um contra o outro. Lukin diz que, em 5 de junho de 2019, Rússia e a China assinaram uma declaração conjunta anunciando interação abrangente e estratégica. A Rússia desenvolve oficialmente, diz Lukin, uma parceria estratégica com Pequim, fazendo da China não apenas um amigo, mas praticamente um aliado. Juntas, Rússia e a China também começaram a estabelecer novas organizações internacionais. Entre eles estavam os países BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, SCO. Nessa primeira fase de resposta ao impulso americano para uma Segunda Guerra Fria, as novas organizações não foram concebidas para serem novos blocos da Guerra Fria. Em uma correspondência especial, Sakva disse que eles estavam até relutantes em se tornarem anti-americanos. Eles não são atores estratégicos como a OTAN ou a União Europeia, explicou ele. Eles devem ser contrapesos econômicos e de política externa para os Estados Unidos, a fim de promover um mundo multipolar, disse ele. BRICS, um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa 44% da população mundial e 25% da economia global. Hallo, morgen! O novo órgão mais importante, pouco discutido no Ocidente, pode ser a SCO. SCO, Cooperação de Xangai, Organização de Cooperação de Xangai, né? Talvez um e outro lembra, na qual Índia, Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Kirguistão e Irã estão representados, além da Rússia e da China. A SCO representa 43% da população mundial, 1/4 da economia mundial, quase 1/4 do território mundial e 4 das potências
nucleares. De acordo com Sakwa, Putin descreveu a estreita relação entre a China e a Rússia como uma relação que provavelmente não pode ser comparada a nada no mundo. O presidente chinês Xi Jinping chamou a relação de parceria estratégica. Entretanto, a recente patrulha naval conjunta é a mais recente de uma série de atividades cooperativas, que poderiam levar a parceria estratégica ao que a China chama de nova era. Nessa nova era, a parceria estratégica pode se expandir para uma parceria militar. Vasily Kashin, membro sênior do Instituto de Estudos do Extremo Oriente da Academia de Ciências da Rússia, diz que, desde 2018, a cooperação militar entre os dois países atingiu um novo nível. De uma aliança tácita, o próprio Putin disse que esta é uma relação aliada no sentido pleno de uma parceria estratégica multifacetada. Lukin informa que a Rússia vendeu à China suas armas de última geração, incluindo 24 aviões de caça Su-35 e seu sistema de defesa aéreo S-400. Ele também diz que a Rússia ajudou a China a construir e instalar um sistema de aviso de ataque de mísseis em 2019. Gente. Kashin relata que navios russos e chineses realizaram exercícios conjuntos no Mar Oriental em 2017 e em 2019. Bombardeiros russos e chineses de longo alcance sobrevoaram o Pacífico com uma patrulha conjunta. Em 2018, a Rússia retomou significativamente seus exercícios militares, regulares para se defender contra a China. Dessa vez, o exercício russo ao longo das fronteiras foi um exercício conjunto com a China. A China contribuiu com 2.300 soldados, 900 equipamentos e 30 aeronaves. A China disse que estava participando para promover as relações russo-chinesas e fortalecer a parceria estratégica entre os dois estados. E fortaleceram-no. Em agosto de 2021, a Rússia e a China realizaram pela primeira vez exercícios utilizando um sistema conjunto de comando e controle. As tropas russas foram totalmente integradas em formações chinesas maiores e usaram veículos de assalto blindados chineses, porta-aviões blindados e outros equipamentos de combate. Os dois países concederam um ao outro acesso a uma escala sem precedentes. Mesmo que a parceria militar esteja se fortalecendo, ela não é uma aliança militar no sentido da OTAN. Tanto a China quanto a Rússia ainda rejeitam o mundo de blocos em assuntos internacionais, como tem feito desde o fim da Primeira Guerra Fria. Lukin disse: as relações russo-chinesas são mais estreitas e têm um alto grau de coordenação estratégica e militar. Mas não há compromissos de defesa mútua. Sakwa disse que enquanto os dois países não estão prontos para entrar em uma aliança militar formal sob pressão das potências atlânticas, eles entrarão no que se chama uma relação de quase-aliança, onde um tem as costas do outro e não fazem nada que fundamentalmente desafie os interesses um do outro. A recente série de movimentos cooperativos sugere que a relação estratégica entre a China e a Rússia, sob pressão de uma guerra fria imposta pelos Estados Unidos, está se expandindo para uma grande relação militar, se não uma aliança militar. Gente, isso é sempre a mesma coisa, eu acho. Quanto mais pressão é colocada em cima de um,
ele procura soluções. Já falei no início desse vídeo, né? E acaba, às vezes, achando uma solução boa, né? E é justamente isso que acontece, que eu, pelo menos, assim que eu entendo, que a pressão que a OTAN, Estados Unidos, enfim, estão fazendo, tanto em cima da Rússia como da China, eles agora estão começando a chegar cada vez mais perto. Essa é a resposta. Pois é, vamos ver para onde vai isso ainda, né, gente? Para vocês, ótimo dia. Fico muito contente de tê-los aqui. Muito obrigado por tudo, gente, por tudo mesmo. Fazendo com a ajuda de vocês que o canal, a nossa família aqui no canal, possa crescer sempre de novo e faz com que a gente também vê que as informações que a gente traz para vocês são muito úteis para muitas pessoas interessadas em diversos assuntos, e isso que faz a diferença. Gente, grande abraço, até no próximo vídeo, fico muito contente de tê-los aqui. Valeu, gente, até mais!